da Memorial proclamam Jesus, que é a nossa única esperança. Glórias a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quero pedir para a Edilene vir junto com a Gleice e o nosso missionário, pastor Kleber. Pode aplaudir, irmãos, esses homem e mulher de Deus, que têm feito a diferença. É um privilégio para a gente tê-los aqui conosco. Os desafios são grandes e eu tenho certeza que Deus já tem falado com a igreja, vai falar com você nessa noite. Pastor Kleber já é um amigo de longa data. Na verdade, irmãos, a idade, eu não sei o que ele faz. Ele foi meu professor no seminário. Você lembra disso? Ele foi meu professor no seminário. Você vê que eu sou novinho, essa barba engana, né? Então, eu não sei, ele foi meu professor, né? Fala coisas boas de mim se for falar alguma coisa. Amados, nós não fazemos missões se não for com oração. A oração é a chave para tudo. E nós precisamos orar e precisamos ir. E muitas vezes você não pode ir e Deus comissiona pessoas para ir. E talvez nessa noite Deus vai despertar outros homens, outras mulheres para ir aos campos. Talvez você também que está na sua casa para ir. Mas muitas vezes você não pode ir, mas você pode contribuir. Eu falei hoje pela manhã, pastor Kleber, algo que foi uma das loucuras minhas, vendo que eu dou umas piras assim, que às vezes você vai chegar no céu e de repente quem vai te receber, ela fala assim, espera um pouquinho que tem uma multidão de pessoas que eu quero te apresentar. Como assim? Não, então as pessoas que você ajudou a evangelizá-las e você foi o canal para que elas fossem salvas por Jesus Cristo e elas estão tudo aqui no céu que a gente abençoar, te dar uma palavra de gratidão. Aí aquela fila, obrigado porque você me evangelizou. Quando que eu fiz isso? Quando a sua oferta missionária chegou lá no campo e aquele missionário levou a boa palavra. Então nós vamos ter surpresas no céu, que talvez você vai ter grandes coisas que vai acontecer no céu, surpresas, porque a sua oferta fez com que povos de outros lugares, regiões fossem salvas e você foi esse canal usado por Deus. Amém? Estenda sua mão para cá, vamos orar pela vida desse casal, dessa família. Deus, que privilégio como igreja, Senhor, podemos receber este casal de missionários. Pai, que nesta noite, aquilo que o Senhor já colocou no coração do teu servo, o Senhor possa ministrar a vida da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, que todos os projetos, os sonhos, aquilo que o Senhor tem plantado no coração dele, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além, acima de tudo que ele já pediu, pensou e imaginou. Mas nessa noite, ó Pai, com as nossas mãos estendidas, estamos dizendo, Senhor, fala conosco. Porque há uma mão maior estendida sobre esse lugar, porque a mão do Senhor não está encolhida, mas está estendida sobre essa casa. E com as nossas mãos, ó Pai, estendidas, estamos dizendo, Senhor, queremos receber, porque o Senhor é o Pai das luzes, de onde vem toda a boa dádiva. Mas também, Pai, com as mãos estendidas, estamos dizendo, Senhor, abençoa, cobre o teu servo, que ele possa ser usado de maneira poderosa pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Tem o microfone aqui, pastor. Ele perguntou assim, pastor, quanto tempo? Eu falei assim, é tanto tempo, vou dar um testemunho. Eu fui num lugar, num dos países, num dos nossos campos missionários, aí a Edilene falou assim, você está falando demais. Aí eu falei, então eu vou parar. Ela falou, não, se é só um copo de água para o pastor falar, mas eu vou trazer um balde, porque os missionários, às vezes, que estão lá no campo, não tem ninguém que fala com eles só dão e recebem tão pouco. E eles pediram que a gente ficasse quase que a madrugada inteira falando com eles, pregando com eles, acabamos fazendo ceia com eles, tamanha é a necessidade deles receberem também. Então também nós, quando estamos aqui, queremos muito receber daquilo que Deus tem dado lá. Pastor, fica à vontade, usa o tempo, quem precisar ir, pode sair, né? Porque Judas foi o primeiro a sair, o senhor sabe disso, né? Depois dessa fica difícil, né? Quem vai ser o primeiro Judas? Quero saudar a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma alegria muito grande poder estar aqui, rever amigos, queridos e poder compartilhar daquilo que Deus tem feito. Essa igreja é muito especial, né? Através do pastor Richard e pastor Eli, domingo passado estava almoçando com o pastor Eli Júnior, né? Eu preguei lá na igreja, numa das missões da igreja, e a gente sente o carinho dessa igreja de várias formas, principalmente através das orações. Tenha certeza que as suas orações são muito importantes em relação ao ministério
não só nosso, mas o ministério missionário, né, espalhado pelo mundo afora. Eu preparei um pequeno vídeo, são 5 minutinhos, dando um resumo do projeto ali no Togo, né? Porque muitas vezes a gente começa a falar livremente sobre o projeto, a gente vai embora e a palavra que é mais importante fica, né, curtinha. Então, uma maneira que eu fiz foi preparar um resumo narrado do trabalho que tem sido realizado ali no Togo, e assim nós vamos dar mais tempo para a palavra e poder contar algumas experiências também. Amém? Pode soltar o vídeo. O Togo é um pequeno país da África Ocidental que faz fronteira com Gana a oeste, Benin a leste, Burkina Faso ao norte e ao sul é banhado pelo Oceano Atlântico. O país é mais ou menos do tamanho do estado do Espírito Santo. Ele é composto por 46 etnias com as suas línguas e suas tradições. O nosso foco é a implantação do DNA missionário na Convenção Batista do Togo. Trabalhamos diretamente com a liderança da Convenção Togolesa, onde juntos realizamos a primeira conferência missionária no Togo, apenas para pastores e líderes. Reunimos na ocasião 150 líderes, onde compartilhamos a visão missionária e mostramos que chegou o tempo deles usarem o que eles têm em suas mãos, recursos humanos e materiais, para avançarem na evangelização dos povos não alcançados que estão no norte do país. Hoje, supervisionamos 11 missionários togoleses, cujo sustento é uma parceria entre a convenção local e a Junta de Missões Mundiais. Os missionários estão atuando em 16 etnias no norte do país. O nosso trabalho tem sido na capacitação e preparo desses obreiros locais. O trabalho tem crescido muito no norte. Alguns desses missionários já iniciaram o treinamento de novos líderes. E mesmo com pouco preparo, esses líderes já estão dirigindo igrejas. Igrejas não no nosso modelo de templos. Muitas dessas igrejas se reúnem embaixo de árvores. Mas graças ao apoio da Igreja Batista Brasileira, em 3 anos, conseguimos construir 16 hangares e equipar nossos missionários com 7 motos, que facilita muito no deslocamento, já que as aldeias chegam a ser de 30 a 40 quilômetros de distância uma das outras. Com uma certa frequência, realizamos viagens ao norte do Togo, para dar apoio e encorajar os missionários locais que trabalham na região. Em 2019, participamos de uma grande celebração no norte, em que 95 novos irmãos em Cristo desceram as águas do batismo. Na capital, temos trabalhado também com a capacitação de líderes leigos nas igrejas. A formação é de 2 anos e temos 2 turmas. Todos já estão envolvidos em trabalhos na igreja local. A Gleice está mais envolvida com o Ministério Infantil nas aldeias, em que ela realiza atividades com as crianças, compartilha as histórias bíblicas e fazem brincadeiras. Também trabalhamos todos os sábados na garagem da nossa casa com as crianças da nossa rua. A maioria delas são de origem muçulmana. Passamos filmes com histórias bíblicas, brincamos com elas. Alguns sábados, chegamos a ter 45 crianças reunidas. Ela também tem sido convidada a dar palestra na área de higiene pessoal em algumas aldeias, pois a carência é muito grande, desde a maneira certa de lavar as mãos até a higiene bucal, pois muitas das enfermidades é por falta de conhecimento básico nessas áreas. Ore pelo Togo, ore pelos desafios, pelos novos convertidos. Cremos que Deus fará grandes coisas através do seu povo ali naquele país. E tenha certeza que você faz parte dessa obra, através da OMF, através das suas orações.
você está ali conosco, amém? E os desafios, eles não param. Não há dúvida que os desafios sempre estarão presentes, pois a obra missionária, ela é movida por desafios. A obra missionária é movida por sonhos e por realizações. E nós precisamos realmente estarmos prontos para assumir esses desafios. E nesse ponto nós vemos como é importante o papel da igreja, como é importante o seu papel. A igreja capacitando os seus obreiros, a igreja treinando, a igreja sustentando através das ofertas, fortalecendo através das orações. E nós sabemos disso. Mas hoje eu quero trazer uma outra perspectiva para esse desafio. Eu quero realmente, junto com os irmãos, trazer uma reflexão para as nossas vidas pessoais, para cada um de nós. Para isso nós precisamos entender muito bem as últimas palavras de Jesus Cristo. E é um versículo muito conhecido. Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. As últimas palavras ditas antes da sua ascensão. E é onde nós temos muito para aprender com esse texto. Eu creio que os irmãos já ouviram muito sobre esse texto, mas quero trazer algumas coisas interessantes que podemos tirar como lições para nós nessa noite. Atos 1, 8. Mesmo assentados, mas com toda reverência, ouçamos o texto que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samária e até os confins da terra. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Te louvamos, ó Pai, por tudo aquilo que nós já ouvimos nessa noite, os testemunhos. Como é gostoso, ó Pai, ver o Senhor agindo no meio do teu povo. Como é gostoso ver, ó Pai, a tua obra crescendo, se expandindo, Senhor. Mas nós cremos, ó Pai, que há muito mais ainda para ser realizado. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor está pronto para usar muito mais a tua igreja, Senhor. Por isso, ó Pai, nós pedimos que o teu Santo Espírito, que já falou aos nossos corações desde o início deste culto, que possa continuar a falar, a nos desafiar diante da tua palavra, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor, tenha misericórdia da vida de cada um que aqui entrou, daqueles que estão assistindo pela internet. Tenha misericórdia, Senhor, e fala aos nossos corações, pois é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Meus irmãos, eu acho que é importante nós entendermos o contexto desse texto. Os primeiros versículos do capítulo 1 de Atos, Lucas, ele testifica sobre o ministério e sobre a ressurreição de Cristo. Aí ele fala, os 40 dias que Jesus permaneceu no meio deles, falando acerca do reino de Deus. Eu fico imaginando aqueles 40 dias, como foram com Jesus ressurreto. E ali naquele momento, fala sobre a ordem que Jesus deu aos seus discípulos para que eles permanecessem em Jerusalém, que eles ficassem ali em Jerusalém esperando a promessa do Pai, a virtude do Espírito Santo, ou como diz em outra tradução, o poder do Espírito Santo, que haveria de vir sobre os seus discípulos, sobre a sua igreja, a presença do Espírito Santo na vida daqueles homens. Meus irmãos, o objetivo da presença do Espírito Santo, ele é bem clara nas palavras de Jesus Cristo. O Espírito Santo em nós não é para nos mostrarmos mais espirituais, não é para mostrar que eu sou melhor que outro, não é para mostrar que eu estou em uma posição diferenciada. Não, Jesus aqui ele diz claramente, o objetivo é um só, é testemunho. Recebereis e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samária e até os confins da terra. Ou seja, o Espírito Santo em nós, cumprindo a vontade, cumprindo o desejo do Pai, que é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Não apenas os africanos, não apenas os chineses, não apenas os árabes, não apenas ali o Sudão,
mas também o padeiro da esquina, o açougueiro, talvez o seu tio, talvez a sua tia, o seu amigo de faculdade, o seu patrão. E nesse ponto já podemos chegar a uma conclusão lógica. O Espírito Santo, ele deseja uma coisa só. Ele deseja controlar as nossas vidas. Ele deseja estar no controle. E nós cremos que todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa recebe o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9 diz que se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então, se nós temos um compromisso com Cristo, aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo já está lá. Ele está em nós. O Espírito Santo está em nós. E agora vem uma pergunta como reflexão. O Espírito Santo na sua vida, o Espírito Santo na minha vida, ele é um residente ou ele é o presidente? Porque existe uma diferença. Será que ele apenas habita em nós ou ele está governando a nossa vida? E essa é a grande diferença. E é isso que nós muitas vezes temos visto, ou melhor, não temos visto, aonde o Espírito Santo apenas habita e nós não deixamos que ele nos use, não deixamos que ele nos dirija, não deixamos que ele governe as nossas vidas. O livro de Atos, os feitos dos apóstolos, as realizações dos apóstolos, nos mostram o Espírito Santo como presidente na vida daquele povo, daqueles discípulos, com o Espírito Santo como presidente daquela igreja, nos mostra o poder do Espírito Santo na prática. Muitas vezes nós olhamos ali para a igreja de Atos como um evento tão distante, tentamos copiar algumas coisas, mas parece que a coisa não anda. Por quê? E hoje na nossa reflexão estará justamente nesse ponto, a manifestação do poder do Espírito Santo no desafio da obra missionária. Irei apenas destacar algumas dessas manifestações, Eu não quero dizer com isso que o Espírito Santo irá agir desse jeito ou daquele jeito, de maneira nenhuma. Na minha vida ele age de uma forma, ele agiu de uma forma e tem agido de uma forma. Na sua vida talvez ele vai agir de outra forma. Ele é Deus, ele age como lhe apraz. João capítulo 3, versículo 8 diz que o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe para onde vai, nem para onde ele está, mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo, aquele que é guiado, aquele que é governado, aquele que permite que o Espírito Santo use com o seu poder. Mas o primeiro aspecto que queremos destacar nesta noite, da presença do Espírito Santo na obra missionária, é algo que o pastor já falou, é algo que nós estamos cansados de ouvir, mas eu creio que é importante destacarmos isso. O primeiro aspecto da presença do Espírito Santo na obra missionária é a oração. É a oração. Toda obra deve ser iniciada e regada com as orações. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: olha, permaneçam, fiquem em Jerusalém, até que sejam revestidos. Mas é interessante que Jesus não disse o que eles deveriam fazer em Jerusalém. Não está no texto. Então, quando eles voltaram do Monte das Oliveiras, de onde eles viram Jesus subir ao Pai, no versículo 13, diz que eles subiram num local chamado cenáculo, que significa sala de refeições, ou de um modo genérico, o quarto no andar superior de uma casa, ou seja, um lugar reservado. E diz o texto que lá eles perseveraram nas orações, ficaram firmes nas orações. Imagine a cabeça daqueles discípulos, irmãos. Aquele que esteve com eles durante 3 anos, realizando milagres, os ensinando sobre o reino de Deus, havia partido. Apesar de Jesus dizer para eles o que aconteceria, sobre o poder que viria sobre eles, aquilo era tudo novo na vida daqueles discípulos, e sem saber como seria esse momento em suas vidas, eles colocam em prática o que eles aprenderam com o Mestre, que era orar, estar na presença do Pai.
Lembram do texto de Lucas capítulo 11? Logo depois de Jesus Cristo ter um momento de oração, um dos discípulos vira-se para ele e diz: Senhor, ensina-nos a orar. Nós queremos ter essa comunhão com o Pai. E aqui em Jerusalém mostra que eles já aprenderam essa lição. Meus irmãos, a oração é uma das principais armas que temos e que não usamos, ou melhor, não entendemos que nós estamos em guerra. Nós não entendemos que essa vida aqui é uma guerra espiritual, que nós não estamos aqui brincando de sermos cristãos, nós não estamos aqui passando tempo de férias nessa terra. Mas se nós estamos aqui hoje, é porque nós temos ainda algo para realizar, e essa obra começa na oração. Eu quero deixar um testemunho para uma reflexão nesse ponto. Eu quero falar sobre a Páscoa, lá no Togo. Como que é a Páscoa, né? Aqui nós sabemos como que é, mas lá é importante que nós tenhamos uma ideia para entendermos essa batalha espiritual. Meus irmãos, lá no Togo é uma semana para relembrar o caminho que Jesus trilhou até a cruz. No passado, no Brasil, nós fazíamos isso nas igrejas, começava no domingo anterior, com o domingo de Ramos, né, e íamos cada dia relembrando o que Jesus fez, até culminar na crucificação e na ressurreição no domingo de Páscoa, né? E algumas igrejas ali no Togo, nesse momento, elas se retiram no final de semana. Elas se retiram para um momento de oração, né? Um momento de busca da presença de Deus. Por quê? O período de Páscoa é um período onde o voodoo, que é muito forte naquela região, o voodoo surgiu em Benim, que é o país vizinho com o Togo. E no Benim, há o templo do voodoo. Existe o feriado nacional do voodoo, que é uma prática, como que a gente colocaria, né? Uma prática assim bem brava, em adoração aos espíritos e muitas outras coisas, sacrifícios e tudo mais. Mais de 50% da população são praticantes do voodoo. Há pessoas que saem do Brasil para aprender o voodoo lá em Benim, ali do lado onde estava. E o Togo também tem muitos que praticam. E naquele momento é onde é uma das atividades mais fortes do voodoo, o animismo, nessa época de Páscoa. Aí o que a igreja faz? Ela sai para comer? Ela sai para festejar? Não. Ela se retira para a oração. Por quê? Porque a maioria dos membros da igreja saíram de lá. Saíram da prática do animismo, do voodoo, estão na igreja, então eles sabem o que é aquilo. E tem muita família que está lá ainda, presa nas garras do inimigo. Eu até separei um pequeno vídeo de um dos finais de semana que nós fomos ao norte e participamos de um desses momentos de oração. Pode soltar. O ponto alto da nossa visita ao norte foi o encontro de algumas igrejas da região, formada pelos nossos missionários. Foi a comemoração da Páscoa, sem chocolate e sem uma mesa farta de comida. Foram 3 dias de oração e estudo da palavra. Cristo marchait avec son église. Cristo no watote bambara. Cristo a donné l'exemple à son église. Nesse período de Páscoa, os animistas, feiticeiros, fazem muitos sacrifícios e culto aos mortos nas aldeias. Por isso é um tempo onde a igreja clama por libertação e salvação do povo que está cativo por Satanás. É só um pedaço. A Páscoa no Togo é isso daqui. É batalha espiritual, é luta. E muitas vezes nós não entendemos isso. Ali é culto aos ancestrais, são sacrifícios, até sacrifícios humanos em alguns locais, e muitos dos cristãos saíram desse grupo, então eles entendem isso, mas muitas vezes, irmãos, como igreja, nós não entendemos de onde saímos, muitas vezes nós não entendemos, que nós estamos caminhando para o inferno, conhecemos a Cristo, entregamos nossas vidas a Cristo, Ele nos resgatou, aleluia, glória a Deus, agora vamos aproveitar essa nova vida em Cristo.
Não! Há muitos ainda que não conhecem esse amor. Há muitos ainda que não entenderam o que aconteceu com a sua vida. A igreja precisa orar e resgatar esse povo da escuridão. Nós precisamos acordar para isso. Missões, ela começa e ela é regada com as orações. Não é aquela oração da manhã, não é aquela oração do almoço, é luta, é intercessão. Missionários lá no campo estão sofrendo, igrejas estão sofrendo. Precisamos clamar, precisamos ter no nosso momento de oração diário, um momento de clamor pelas nações, mas clamor também pelo nosso vizinho que muitas vezes está indo para o inferno. Temos que orar por eles. Mas algo mais que nós entendemos, como um segundo efeito da presença do Espírito Santo na obra missionária, é a questão da ousadia na pregação, a ousadia. Depois que os discípulos foram cheios do Espírito Santo em Pentecostes, lá no capítulo 2, mas antes um pouquinho, vou voltar um pouco. Muitas vezes, já lá no passado eu tive essa interpretação, e hoje eu entendo que não estava muito certa, né, que os discípulos ficaram ali em Jerusalém, em comunhão, e até uma vez eu ensinei sobre isso, que eles não queriam sair dali, e Deus mandou o quê? Deus mandou a perseguição para eles irem para as nações, né? Eu já ensinei dessa forma, mas depois nós estudando a palavra, a gente tem um entendimento do que realmente aconteceu. Aqueles discípulos, primeiro, eles não eram de lá, eles eram galileus, eles não eram de Jerusalém. E Jerusalém, ali naquele momento, era o centro da perseguição. Ali era onde eles estavam sendo perseguidos. Por isso que eles estavam no cenáculo, num lugar todo fechado, orando, esperando a promessa do alto. Porque ali era o centro da perseguição. E Jesus falou, olha, fiquem lá em Jerusalém, não saiam de lá. Porque no normal eles iriam sair de lá. E Jesus falou, não saiam de lá. E eles ficaram lá. Aí lá no capítulo 2, versículo 4, depois que eles receberam a virtude, o poder do Espírito Santo, o que diz o texto? Diz que eles começaram a falar outras línguas. E aqui alguns grupos religiosos só ficam nesse ponto, né? Eu creio nos dons, irmãos, quero dizer aqui agora, eu creio nos dons, mas muitos ficam só focados nisso, nesse momento aqui do falar em línguas. Mas a ênfase do texto não é essa, não é o falar em línguas. A ênfase aqui é o testemunho às nações que ali estavam representadas, que estavam ali reunidas. Ali estavam os partos, os medos, elamitas, povos que habitavam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, na Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia. Tinha romanos, tinha até árabes ali no meio daquele povo. E diz o texto que cada um ouvindo na sua própria língua a mensagem do Senhor. Não eram mais aqueles discípulos que estavam ali temerosos, não eram mais aqueles discípulos que estavam ali no cenáculo orando, não eram mais aqueles discípulos talvez com medo da perseguição, não, agora eram outros. O Espírito Santo fez toda a diferença naquele momento. Diz no versículo 12 que todos se maravilharam, pois aqueles que estavam ali sabiam que aqueles discípulos, eles eram galileus. Eles não falavam a língua do povo, não falavam. Naquele momento o Espírito Santo usa os seus discípulos para dar testemunho do poder de Deus. Ali eles são usados e ousados na transmissão da mensagem. E no versículo 14 diz que Pedro se coloca em pé e começa a pregar com ousadia, e milhares de vidas se entregam a Jesus Cristo. Eu imagino aquela experiência tremenda, e depois fala que foi 5.000, e só foi aumentando o número. É tremendo o que o Espírito Santo pode fazer através das nossas vidas, irmãos. Muitas vezes nós não imaginamos. Em África, né, em várias ocasiões eu já preguei com intérpretes, como agora. Ali tinha 2, eu já preguei com 3. Né? É duro o raciocínio ali, né? Um fala, o telefone sem fio, né?
Só a misericórdia de Deus. Eu creio que o Espírito Santo age de uma forma tremenda. Mas Deus nunca me usou como usou aqueles discípulos. Nunca me usou. Mas Ele pode usar? Com certeza. Tem alguém na minha família que teve uma experiência parecida. E esse eu posso contar que foi meu pai. E eu acredito no meu pai. Muitos aqui conheceram o meu pai, conhecem o meu pai. Em uma ocasião, meu pai ele passou 30 dias em Cabinda, em Angola. Ali no norte de Angola, é um pedacinho que chama Cabinda. Até foi o Filemão Busa que o levou lá, em uma conferência. Ele passou 30 dias pregando e encerrava aquele movimento em uma conferência. E ali na conferência ele estava pregando e havia alguns tradutores, eu não sei quantos, mas havia mais de um tradutores ali. Num determinado momento que ele estava pregando, ele diz que um dos tradutores parou de traduzir. Ele não entendeu, mas ele continuou pregando. Terminou, fez o apelo. Muitas almas entregaram suas vidas ao Senhor naquela noite. E o maior grupo foi daquele que parou de traduzir. Aí que meu pai não entendeu nada, Aí depois do culto ele foi procurar aquele tradutor, intérprete ali. E antes que ele perguntasse, ele chegou ao meu pai assim, com aquela cara de surpresa, e perguntou para ele: Pastor Williams, aonde o senhor aprendeu a falar tão bem a nossa língua? Aonde o senhor aprendeu a falar tão bem o nosso dialeto? Não sei se você já tinha ouvido essa experiência, já? Ah, é? Meu pai ficou sem entender. Quer dizer, por um momento, depois ele entendeu. Meus irmãos, é isso que nós precisamos entender. O Espírito Santo, ele age como ele quer, onde ele quer. O Espírito Santo nos capacita a testemunhar com aqueles que estão à nossa volta. Como ele vai fazer isso, eu não tenho a mínima ideia. Mas ele espera de nós o quê? Que estejamos abertos para isso. Que possamos dar o passo em direção àqueles que não conhecem a Cristo. Seja aqui na esquina, do outro lado da rua. Muitas vezes nós ficamos tão tímidos, mas o que eu vou falar? Não, eu vou esperar para sentir o momento certo para falar. Não é essa tática, não é esse o ministério que nós vimos ali no Novo Testamento, não é. No Novo Testamento nós encontramos o evangelho intencional, o evangelismo intencional. O que é isso? Eu vou me aproximar das pessoas com o objetivo de testemunhar. Eu vou me aproximar do meu patrão com o objetivo de mostrar quem é Jesus na minha vida. Na escola eu vou aproveitar o momento ali com os colegas para dizer que eu creio em um Deus, eu creio em Jesus, o que Jesus fez na minha vida. Meus irmãos, é ousadia e nós precisamos disso hoje, nós perdemos isso. Precisamos pedir ao Senhor misericórdia. Senhor, enche-nos com essa ousadia. Senhor, que o Espírito Santo na minha vida possa fluir. Mas há um último efeito da presença do Espírito Santo em nossas vidas, que eu quero compartilhar nesta noite, que é a certeza a quem pertencemos e para onde vamos. Essa certeza é que nos capacita a sermos fiéis, fiéis até a morte. Se eu perguntasse aqui, você quer morrer nessa noite? Eu creio que nós não levantaríamos e falando, não, eu quero morrer. E não é esse o objetivo, não é esse sentido da palavra, eu quero morrer hoje, não é isso. Mas é no sentido da fidelidade a Deus, que eu esteja pronto, até mesmo de entregar a minha vida, por amor a Cristo. No capítulo 3 de Atos, Pedro e João, eles foram ao templo. E ali a narrativa, nós conhecemos, é a cura do coxo. E logo depois, Pedro começa a pregar a mensagem de arrependimento. No capítulo 4, Pedro e João são presos. E a partir daquele momento, nós vemos a igreja começando a ser perseguida de uma forma mais dura. Temos a conversão de milhares de pessoas. E com toda aquela perseguição, o que acontece com a igreja? Ela não para. Ela não para. Aí lá no final do capítulo, no capítulo 6, a partir do verso 8, nós encontramos o relato de Estevão.
que estava realizando grandes sinais e maravilhas. Aí chegamos no final do capítulo 7, que é o apedrejamento de Estevão, onde as suas vestes foram colocadas aos pés de Saulo. E ali nós temos as últimas palavras de Estevão, dizendo: Senhor, recebe o meu espírito, versículo 59. E no 60, diz que Estevão, ajoelhando-se, ali nos últimos suspiros, ele clama em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com essas palavras, ele adormeceu. Aí chegamos no capítulo 8:1, e ali diz: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samária, exceto os apóstolos. Exceto os apóstolos. Quero voltar, antes de chegar nesse exceto os apóstolos, quero voltar em Estevão. Estevão, essas últimas palavras de Estevão, como é diferente, né, do que nós ouvimos em nossos dias. Ele sendo apedrejado por aquelas pessoas, e ali nós vemos claramente que o Espírito Santo de Deus estava naquele homem, Estevão, porque praticamente ele repete as palavras de Jesus na cruz: Senhor, não lhes impute este pecado, sendo apedrejado. E quantas vezes como igreja, em vez de termos essa atitude, nós queremos amaldiçoar, né? Aquele meu patrão, olha o que ele está fazendo comigo. Eu sou filho do Altíssimo, ele não me conhece, ele não conhece o meu Deus. Não aprendemos ainda quem é o nosso Deus, não aprendemos ainda o ministério que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós não estamos aqui como juízes, nós estamos aqui como servos, nós não estamos aqui como patrões, nós estamos aqui como serviçais do Senhor Jesus, para anunciar essa preciosa palavra. Nós temos que entender a quem nós pertencemos, nós temos que entender que nós não somos dessa terra, nós estamos de passagem. O dia está chegando, e eu creio que cada dia está mais próximo, que Ele virá buscar a sua igreja. Mas como que Ele vai nos encontrar, irmãos? Como que Ele nos encontrará? Reclamando da política, reclamando, da situação do trabalho, reclamando disso ou daquilo, reclamando da postura de um irmão da igreja que não me cumprimentou, do pastor que não olhou nos meus olhos de manhã. Como Jesus nos encontrará? Há um povo clamando, há um povo chorando por libertação. Veio a perseguição, e aqui há um contraste. Eu ouvi o pastor Flávio, lá em Dourados, pregando nesse texto, ele falando do contraste de Atos capítulo 1, versículo 8, que muitas vezes a igreja fica ali só, recebereis o poder que há de vir sobre vós, o poder que descerá sobre nós, que delícia, mas esquecemos do Atos 8:1, lembramos do Atos 1:8, mas esquecemos de Atos 8:1, Atos 1:8, e recebereis o poder do Espírito, para quê? Atos 8:1, para sermos fiéis até a morte, para aguentarmos a perseguição, para levantarmos a bandeira de Cristo e dizer: eu pertenço a Jesus Cristo, eu amo Jesus, a minha vida é dele, se for preciso eu estou aqui para morrer pelo meu mestre. É o contraste. Você recebeu o Espírito Santo para ser uma testemunha do amor de Deus, e ali diz que a igreja espalhou. Aí foi o momento certo de espalhar, mas o Espírito Santo falou com os apóstolos: vocês não, fiquem aí no centro da perseguição, fiquem aí ainda, não saiam. E eles ficaram, e nós conhecemos a história. Muitos cristãos depois disso foram mortos das mais diferentes formas, e nós temos o relato lá em Hebreus capítulo 11, ali nós encontramos muitos experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, outros foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele, desamparados, aflitos, maltratados. Eu não sei como que seria a teologia da prosperidade naquele momento, não tenho ideia.
Mas a igreja ali, ela só crescia. Ela só crescia. Com o sangue dos fiéis, ela só crescia. Com o sangue dos mártires, ela só crescia. E depois não entendemos porque hoje não acontece. Hoje depois não entendemos porque parece que a igreja de Atos ficou só lá. É porque nós não estamos prontos muitas vezes de ir até o sangue. Não estamos prontos, se for preciso, de sermos esbofeteados ali na esquina por pregar o Evangelho. Porque não estamos prontos para receber um não, ou perdermos o nosso emprego, por assumirmos uma posição da verdade e da justiça, não aceitarmos o erro, não aceitarmos a mentira. Essa é a realidade, irmãos. Que muitas vezes muitos estão colocando aquelas desculpas, né? Mas Deus entende, Deus compreende, eu precisava tomar essa atitude, né? Senão como que eu ficaria? Não, Deus entende, amanhã eu peço perdão a Deus, amanhã eu converso com Deus, mas se eu fizesse isso, olha, o que aconteceria, né? Essa pessoa nunca mais falaria comigo. É triste, irmãos. Enquanto muitos estão caminhando para o inferno, nós estamos permitindo apenas que o Espírito Santo seja um residente na nossa vida. Enquanto o Espírito Santo, ele quer ser o presidente da nossa vida. Ele quer nos governar, ele quer dirigir os nossos passos. Uma pessoa certa vez perguntou a um pastor experiente, ele disse assim: pastor, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? E aquele pastor experiente, ele disse assim: não, mas se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Essa é a mensagem da Escritura. Essa é a mensagem de Atos 1:8, e aqueles primeiros cristãos entenderam isso. Ali não era disputa de quem era mais espiritual, ali não era disputa, eu falo, você não fala, ali não era disputa de milagres, ali era uma demonstração de obediência, de fidelidade exclusiva ao Senhor. E essa frase nos faz pensar se realmente temos vivido esse Evangelho, se temos vivido essa experiência com o Espírito Santo. Jesus, ele nunca nos chamou, nunca, em momento nenhum da Escritura, ele nos chama para sermos amigos do mundo. Pelo contrário, Tiago 4,4, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E nós sabemos, se a igreja não está sendo perseguida hoje, não é porque o mundo é bonzinho, não, de maneira nenhuma, não é porque ela, vamos dizer assim, ela mudou a casaca, né, e quer realmente nos abraçar, não é, mas é porque a igreja não está sendo fiel à sua pregação. Não sou eu que digo. Apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, ele diz lá: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo, padecerão perseguição. Não há outro caminho. Jesus está voltando, há muito para ser feito. O islamismo está descendo para o ocidente, e as igrejas não estão percebendo isto. Eles estão saindo lá do centro da janela 1040, estão invadindo a Europa, estão invadindo o Brasil, estão invadindo as Américas, e a igreja está parada. Aqui nós temos a oportunidade de pregar livremente para eles. Irmãos, isso é sério, eles estão conseguindo, eles estão alcançando, eles estão conquistando o terreno. E nós, o que nós estamos fazendo? Os princípios que regem a igreja não são os princípios que regem o mundo. Os valores que regem a igreja não são os valores que regem o mundo. A perseguição da igreja não é uma opção, mas é uma consequência dessa pregação. Será que estamos prontos para isso? Hoje são milhares de irmãos que estão sendo mortos. São milhares, não são poucos, irmãos. São milhares
de irmãos nossos que estão padecendo necessidade. Eu louvo a Deus pela visão da igreja, né? Como a igreja tem trabalhado, como a igreja tem feito a sua parte. Ano passado mesmo, um obreiro lá em Burkina Faso, no norte de Burkina, foi morto em sala de aula na frente dos alunos. Na frente dos alunos. Boko Haram, ele está entrando com força em Burkina. Só há liberdade hoje na capital. Temos um missionário da nossa junta na capital. Está traduzindo a Bíblia para uma das línguas. Ele morava lá para o norte. Ele teve que recuar para a capital. O governo trouxe todos os estrangeiros. Estão só na capital. Boko Haram está em volta. E um desses obreiros que se converteu, trabalhava no norte de uma desses vilarejos. Boko Haram chegou. E quando ele chega, se o chefe do vilarejo resiste, ele mata todos do vilarejo. Isso não aparece nas nossas notícias. E nos últimos 2 anos, milhares de pessoas morreram ali. Esse professor cristão de uma escola secular, quando Boko Haram, deixa eu voltar, quando eles chegam, eles implantam nas escolas, é obrigado a ensinar o Alcorão. E ali o professor se recusou, e na frente de alunos, adolescentes, ele foi morto. Isso é um dos exemplos. Norte da Nigéria, ali do lado também. Acho que da última vez eu contei uma experiência aqui, que aconteceu lá, na Nigéria, em que o líder espiritual, um dos líderes espirituais da Nigéria, o pedido dele é: não ore, não precisa orar para o fim da perseguição, mas ore para que a igreja na Nigéria seja fiel até a morte. É isso, irmãos. Esse é o Evangelho. Eu não sei qual é a sua parte, eu não sei aonde você está indo nessa obra missionária. Eu não sei. Eu não sei se o Senhor já te chamou para uma obra específica em outro país. Eu não sei. Você sabe. Eu não sei. Eu não sei como tem sido a sua vida no dia a dia, no campo missionário de Campo Grande, que aqui é um campo missionário. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que a urgência é para agora. É para hoje. Vivemos os últimos dias. E como o Senhor nos encontrará? Atos 1:8 já foi cumprido em nossas vidas. Nós já temos o Espírito Santo. Ele já está em nós. Mas Ele quer realizar uma obra que você não imagina através da sua vida. Ele quer realizar uma obra tremenda através da sua vida, que é a obra missionária. Só depende da sua vida, só depende da sua abertura. Vamos fechar nossos olhos, todos que puderem. E eu não posso terminar essa palavra sem lançar um desafio, não tem como. O campo está mais do que branco para a colheita. E os ceifeiros são poucos. Há uma obra tremenda para ser realizada. Talvez o seu chamado não seja para a África, para a Ásia, mas talvez o seu chamado seja para onde Deus te colocou, no seu trabalho. Talvez você é o patrão, mas nunca usou dessa ferramenta para falar de Jesus para os seus clientes. Talvez você é um simples trabalhador, mas nunca usou a sua posição para testemunhar do amor de Cristo. E hoje o Espírito Santo, eu creio que Ele tem falado claramente aos nossos corações. Eu quero orar pela sua vida. Se você sentiu já um chamado do Senhor, se você já sentiu realmente o toque do Senhor Jesus, esse incômodo para ser essa testemunha fiel, eu quero orar por você, seja aqui, seja em outro local, em outro país, seja no norte do Brasil, mas hoje você quer dizer para o seu Senhor: eu quero ser usado por Ti. Eu não quero apenas que o Espírito Santo seja como residente, mas eu quero que o Senhor governe a minha vida, que o Senhor lidere a minha vida, que o Senhor dirija os meus passos. Eu quero que você se coloque em pé onde você está, e nós vamos orar. Eu vou orar por você. Nós vamos colocar a sua vida na presença do Senhor. Fique em oração, não é
Não olhe se alguém levantou ou deixou de levantar, é você. Aquele dia nós vamos prestar conta, vai ser pessoal, você não vai prestar conta pelo seu pai, pela sua mãe, vai ser pela sua vida. Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém quer dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Eu quero ser um instrumento vivo em tuas mãos. Eu quero fazer mais, Senhor. Eu quero experimentar isto que aconteceu na igreja em Atos. Essa ousadia no falar, essa ousadia no testemunhar, viver no dia a dia a presença do Espírito Santo, deixando Ele me usar. Os meus lábios serão deles, as minhas mãos, os meus pés, todo o meu corpo, Senhor, usa-me para a Tua glória. Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos orar. Pai querido, nós Te louvamos pela Tua palavra, que eu creio que ela é tão clara. Pai querido, a obra é tão urgente, Senhor, é para hoje. E há tantos, ó Pai, que precisam conhecer o Teu amor, Senhor. Pai querido, eu me coloco junto com esses irmãos que se colocaram em pé. Pai querido, como precisamos do Senhor, como eu careço do Senhor, ó Pai. Há tanto ainda para ser feito, ó Pai, há tanto para ser realizado. Por isso, ó Pai, usa-nos, Senhor. Usa-nos como instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Ó Pai, tenha misericórdia, Senhor. Pai querido, eu peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa completar essa palavra em cada coração. Que esses irmãos, ó Pai, que se colocam em pé agora em uma atitude de submissão ao Senhor. Pai querido, que nesta noite, ao sairmos daqui, Senhor, que os Teus servos, ao saírem daqui, Senhor, possam sair com a certeza que o Senhor os tocou. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, tem algo tremendo para realizar na vida deles. E que eles não temam o homem, que eles não temam o mundo, mas que eles saibam que eles são instrumentos vivos em Tuas mãos, ó Pai. Complete essa palavra, Senhor. Derrama, Senhor, da Tua unção sobre os Teus servos, e que possamos ser esses instrumentos afinados em Tuas mãos. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém. Que Deus abençoe. Podem sentar.